Sem problema. Essa função ela não tem ponto de máximo global, porque qual é o limite de f de x quando x tende a mais infinito? Mais infinito. Limite de f de x quando x tende a menos infinito? Menos infinito. Ela tem um ponto de mínimo global, mas não tem ponto de máximo global. Tá? Não adianta você tentar aqui pegar polinômio de grau ímpar, porque um polinômio de grau ímpar, ele nem tem máximo global, nem tem mínimo global. Mas todo polinômio de grau par, ou ele tem máximo global, ou ele tem mínimo global. Isso é um fato, tá? Se prova, tá? Todo polinômio de grau par, ou ele tem máximo global, ou ele tem mínimo global. Ele não pode ter os dois. Máximo global e mínimo global. Ou ele tem um, ou ele tem outro, tá? Depende como é o limite dele no infinito. Se o limite dele no infinito for mais infinito, ele tem mínimo global. Se for menos infinito, ele tem máximo global. Estou falando polinômio de grau par. Tá? E aí tem um exemplo. Bem, tem um exemplo aí que é exatamente isso aqui. Você pega um polinômio de grau ímpar, tem um exemplo nas notas, que só tem um ponto de mínimo local e só tem um ponto de máximo local em R. Mas esse ponto, certo? Mas tem que ser de grau ímpar, né? É o de grau ímpar. Mas esse ponto não é, nem é de mínimo, nem é de máximo global. Mas isso não contradiz o teorema. Olha o que o enunciado diz. Se F é contínuo em I, P é ponto de máximo local de F, e P é o único ponto de extremo local de F dentro do conjunto I, melhor dizendo, pertencendo ao conjunto I, ou seja, P pertence ao conjunto I e é o único ponto de extremo local da função f dentro do conjunto I. Qual é a conclusão? Vírgula aqui. Qual é a conclusão? P é ponto de máximo de f e I é ponto de máximo estrito, tá? De qualquer maneira, você precisa da derivada primeira ou da derivada segunda para concluir que tá para pegar pegar um ponto crítico e verificar se esse ponto crítico é ponto de máximo local ou de ponto de mínimo local. Não foge, né? Tá? Você vai precisar, contrário do que eu disse, você vai precisar da derivada primeira, tá? Você não vai precisar da derivada primeira para tirar no todo, porque se você usar a derivada primeira ou a derivada segunda localmente, você conclui no todo a partir desta proposição. Certo? Então, vejam. Olha, vamos a uma outra aplicação de derivada, que são as taxas relacionadas. Tem uma vírgula aqui também, portanto, tá? Portanto, aqui tem uma vírgula. Tá ligado? Quando você tem, sejam f uma função e x1 menor do que x2, números reais, tais que o intervalo x1 e x2 está contido no domínio de F, tá? Bem, o quociente
f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, tá? Ó, é um gato aí dentro? É um gatinho. Tá, ó. Esse quociente aqui, tá certo? Você já sabe o que ele é. Esse quociente aqui é o quociente angular da reta secante ao gráfico de f, passando pelos pontos x1, f de x1, x2, f de x2. Mas ele também é chamado, ele é denominado taxa de variação média. Taxa de variação média de f, tá certo? De f com x variando de x1 a x2. É a taxa de variação média com x variando de x1 a x2. Sendo y, ó, quando você tem assim, sendo y igual a f de x, isto é, sendo a variável y dada pela variável x, ou seja, sendo a variável y dependente, sendo a variável y como função da variável x pela função f, você também diz que o quociente, tá? Que esse quociente é a taxa de variação média, tá? O quociente, o referido quociente é a taxa de variação média de y, tá certo? Em relação a x, de y em relação a x, no x, com x variando de x1 a x2, com x variando de x1 a x2, tá bom? Então, é isso, tá? É a taxa de variação média, quer dizer, quando o x vai de x1 até x2, esse quociente é a taxa de variação média de y, ou seja, se a variável y é dada como função da variável x pela função f, esse quociente é a taxa de variação média da variável y em relação à variável x, com x variando de x1 a x2. Repare que essa taxa, ela é constante tá? E nesse caso aqui, esse quociente, né, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, ele é indicado assim, né? É o delta y sobre delta x, tá certo? Com x variando de x1 até x2, ok? Com x variando de x1 até x2. Eu não vou usar essa notação não, porque essa notação é outra coisa, tá? Senão... mas não é essa não, tá? Desculpe, retiro o que eu disse, tá? Porque isso pode confundir quando você chegar em integral. Eu uso, mas dentro do contexto pode até ser usado. Mas deixe dessa forma aqui que fica melhor. Agora, observe uma coisa, ó. Você pega a função, pega y
pega f de x igual a 2x mais 3, ó. Tá certo? Pega f de x igual a 2x mais 3. Y igual de x, que agora é x mais 3. Então, se você pegar delta y, delta x, ou seja, se você pegar f de x2 menos f de x1, sobre x2 menos x1, isso dá igual a quê? Isso dá igual a, né, 2x2 mais 3 menos 2x1 menos 3 sobre x2 menos x1. E se você fizer a conta, isso vai dar, cancela o 3 com 3, vai dar 2x2 menos x1 dividido por x2, isso dá 2. Qualquer que seja o quê? O x1 menor do que x2, ou seja, a taxa de variação média numa função afim, isso eu estou fazendo para essa função afim, mas pode que se você pegar ax mais b, isso vai dar quanto? Vai dar a, tá? Por isso que a derivada da função afim é constante, tá? Então, essa taxa de variação média, ela é constante. Agora, observe o seguinte, y igual a f de x igual a x ao quadrado. Tá bom? Então, isso quer dizer, se você passar para cá, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, isso dá o quê? x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado sobre x2 menos x1. Aí se você fatora, isso vai dar exatamente o x2 mais x1. Então essa taxa de variação instantânea depende de x1 e de x2. Taxa de variação média, desculpa. Essa taxa de variação média depende de instantânea, eu vou falar daqui a pouco. Essa taxa de variação média de x1, entre dois instantes x1 mais x2, é a soma de x1 com x2. Por exemplo, se a variação na variável x é de uma unidade, tá? Se você pegar daí, ó, daí, se você pegar f de x mais 1 menos f de x, tá? Sobre x mais 1 menos x, isso aqui você sabe quanto é que dá? 1. Quer dizer, essa taxa de variação, quando o x varia de x até x mais 1, essa taxa vai dar, se você somar, vai dar o quê? 2x mais 1. Ou seja, quanto maior o x, maior a taxa de variação média quando eu vou de x para x mais 1. Quando eu ando uma unidade, quando eu vario uma unidade do x, quanto é que varia o y? Quanto é que varia o f de x? 2x mais 1. Quer dizer, quando eu vou de 1 para 2, a taxa de variação média é quanto? De 1 para 2? É 3. Mas quando eu vou de 1000 para 1001, qual é a taxa de variação média? 2001. Tá? Então, quanto maior o x, maior a taxa de variação. O negócio é a velocidade com que varia, né, o y em relação a x, aumenta. Tá? E tem um conceito, veja bem, se você analisar a derivada, tá? Seja
considere o seguinte, ó. Seja F, seja P real, F diferenciável, pegar assim, sejam I contida em R, intervalo, P pertencente aí, e F uma função, colocar nessa situação, diferenciável em I, tá? Sendo y igual a f de x, dy dx com x igual a p, isto é, f' de p, aí essa notação, tá? dy dx com x igual a p, ou seja, f' de p, é denominado taxa de variação instantânea de y em relação a x, retação não, de y em relação a x, em P, ou no ponto P, para ficar mais, no ponto P. É a chamada taxa de variação instantânea. Porque, veja bem, quem é a derivada? Se você analisar a derivada, quem é? É o limite com x tendendo a p, tá? Ou com u, tudo bem, com x tendendo a p, de f de x menos f de p sobre x menos p. Esqueça o limite. Quem é isso aqui? É a taxa de variação média da variável y em relação à variável x, ou da função f, quando a variável vai de x até p. Correto? Tá certo? Eu posso pegar, só para colocar na situação, eu posso colocar assim, só para me adequar no que eu vou falar. Então, se eu esqueço o limite, isso aqui é a taxa de variação média da variável y em relação à variável x, quando x vai de p a u. Tá? Quando x vai de p a u. Mas eu estou pegando o limite. Então, esse limite me dá a taxa de variação instantânea. Bom, você faz um desenho aqui, ó. Faz um desenho, por exemplo. X e Y, tá? E considera isso aqui. E pega aqui.
Pronto, encerra e começa a